countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Ai! Imaginem! Estamos na hora 7, nos aproximando da hora 12 rapidamente. Se você acompanha pelo livro, vamos para o capítulo 10 e eu quero que você abra no capítulo 14 de Romanos. Vamos falar do tribunal de Cristo. Como podem ver, nesse currículo eu cito muitas escrituras, notaram isso? E é porque eu acho muito importante que encontremos tudo na palavra de Deus. Você diz amém? Eu não quero dizer algo que não tenha base na palavra de Deus, é assim que eu vivo, eu quero ver aqui, na palavra de Deus, revelado pelo Espírito, para que estabelecer a doutrina pela qual você vive. Amém? Quantos sabem que a doutrina é importante? Paulo disse, siga o meu estilo de vida e a minha doutrina. Notem, ele falou para seguir a doutrina. Está bem, o certo é ter uma doutrina em linha com a palavra. Não deixe o doutor fulano de tal dizer que ele pensa assim. Que o doutor fulano de tal lhe diga como é. Romanos capítulo 14 é onde começamos. Eu quero ler o verso 9 aqui. Lemos, para este fim Cristo morreu, ressuscitou e viveu outra vez, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Repitam, irmão. Então estamos falando sobre crentes aqui, não sobre ímpios. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Pois está escrito, assim como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Verso 12, então cada um de nós, irmãos, deve prestar conta de si mesmo a Deus, diante do tribunal de Cristo. Você vê que ele está falando claramente de cristãos. Vemos isso outra vez aqui em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, e eu quero ler na versão da Nova Tradução Viva, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler do verso 8. Vamos continuar de onde paramos na última hora. Sim, nós preferíamos estar fora deste corpo, pois então estaríamos no céu com o Senhor. Assim, o nosso objetivo é agradar-lhe sempre, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo, pois todos compareceremos diante de Cristo para sermos julgados, o tribunal de Cristo. Receberemos o que merecermos pelo bem ou mal que tivermos feito em nossos corpos. E é por conhecermos este solene temor do Senhor que trabalhamos tão duro para persuadir outros, e Deus sabe que somos sinceros, e eu espero que vocês também saibam. Então aqui claramente Paulo está falando sobre crentes, porque ele diz, fora do corpo estaremos no céu com o Senhor. Quantos sabem que se um pecador, um descrente, sair do seu corpo, ele não estará no céu com o Senhor, mas no inferno? No Hades, certo? Então claramente dizemos que Paulo fala com crentes aqui. Depois da era da igreja há a tribulação de 7 anos, e então o reinado de Cristo no milênio, certo? Depois do reinado de Cristo no milênio, Satanás é solto para tentar as nações, certo? Elas irão cair, e o que ocorre, o fogo de Deus as devora, e então o que acontece? Há o julgamento do grande trono branco. É quando o Hades dará todos os seus mortos, e os mortos estarão diante de Jesus e serão julgados por suas obras, e se o seu nome não for encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo para todo sempre. Então, quando o julgamento do crente ocorre? A Bíblia não fala especificamente do momento do julgamento do crente, mas sabemos que muito provavelmente ocorrerá em algum momento no período da tribulação ou logo após ela, antes do reinado de Cristo no milênio. Há algumas passagens que eu listo no livro explicam claramente por que eu penso assim, mas está claro para mim que é um julgamento separado. Veja, se você olhar o tribunal do mundo, tanto em Coríntios quanto em Romanos, aparece uma palavra grega e a palavra grega é bema, B-E-M-A. Strong traz a definição desta palavra, um degrau maior. Uma plataforma elevada, um tribunal, uma corte de justiça. Um conhecido comentário bíblico diz que o tribunal era o banco judicial do foro de uma cidade no Império Romano.
Paulo usa esta imagem para se referir à atividade de julgamento de Cristo. Então, baseados nisso, nos referiremos a esse assento, esse bema, como o assento de julgamento de Cristo. É literalmente o tribunal divino de Deus. João 5:22 declara: o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Ok, ele não só é nosso Salvador, mas também é nosso juiz. Certo? Em breve ele julgará a todos. Certo? A palavra mais simples para definir a palavra julgamento é a palavra grega krima, uma decisão resultante de uma investigação a favor ou contra. Então é uma decisão a favor ou contra que resulta de uma investigação. Há muitos na igreja que não estão cientes de que terão que prestar contas do que fizeram durante sua curta permanência na terra. Muitos têm a ideia errônea de que todo julgamento futuro foi erradicado com a salvação. Na verdade, o sangue de Jesus nos limpa dos pecados que nos impediriam de entrar no reino, entretanto, ele não nos exime do julgamento de como nos conduzimos como crentes, seja bom ou mal. Você pode dizer amém? Então, ouçam com atenção. As decisões que forem tomadas nesse tribunal serão eternas. Repitam, eternas. Significa que durarão para sempre e todo sempre. Vamos voltar para a hora 1. Vamos pensar sobre o eterno, que nunca acaba, correto? As decisões tomadas nunca serão revisadas, nunca serão corrigidas, nunca serão desobedecidas. Durarão para sempre e todo sempre, 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 sempre. Tiago faz uma declaração sobre nossa vida em Tiago 4,14. Ele diz: essa vida é uma neblina. O que isso quer dizer? Essa vida é pã! Comparada à eternidade. Esta vida na Terra é uma neblina? Bem, eu pessoalmente acredito que Tiago, porque ele não tinha o entendimento matemático que temos hoje, não podia descrever como podemos hoje. Podemos tornar isso muito melhor. Como um estudante de matemática, eu sou graduado em ciências, formado em engenharia mecânica pela universidade, eu conheço muito matemática avançada, eu sei. E na verdade, qualquer estudante do ensino médio sabe muito bem disso. Que qualquer coisa dividida pelo infinito é zero. Se você pegar 80 e dividir pelo infinito, é zero. Se pegar 1 milhão e dividir pelo infinito, é zero. Se pegar 80 anos, vamos dizer que você tem 80 anos e dividir pelo infinito, é zero. Vamos dizer que você é um daqueles que viveu muito, muito na Terra. Você viveu 110 anos. 110 dividido pelo infinito é zero. O que Tiago então estava dizendo na verdade é que essa vida é zero. Não é sério isso? Não é sério? É zero. Isso quer dizer que o que quer que façamos neste momento zero determina como vamos passar a eternidade. Não é o onde como crente, o onde está determinado. Por termos recebido Jesus Cristo como nosso Senhor, Mestre e Salvador, já está determinado onde passamos a eternidade, é na cidade de Deus, está determinado pela cruz. Mas como passamos? É determinado por esse momento zero. Então eu pensei, quando eu escrevi essa alegoria sobre Jalen, eu lembro como o egoísta, o prefeito de Endel, acabou ficando lá atrás no julgamento e foi viver naquele platô como morador pelo resto dos seus anos. E então eu vi como Caridade, que tinha um restaurante e vivia de todo o seu coração para Jalen, acabou como governadora ao lado de Jalen. Ela tinha autoridade sobre um continente. E eu pensei, uau, pelos próximos 120 anos, egoísta que era um prefeito que poderia ter uma grande posição de liderança na cidade de Afabel, porque ele viveu egoístamente como crente em Endel, perdeu a oportunidade de reinar pelos próximos 120 anos. Naqueles 5 anos ele estragou tudo. E como ele se arrependeu, ele poderia ter sido um governador ao lado de Jalen, vivendo na sua vizinhança. Agora ele vivia no platô da cidade, longe de tudo. E eu comecei a pensar, 120 anos é muito tempo. Veja, se voltamos um século. Imagine isso. Tudo porque em 5 anos você viveu com egoísmo. E eu comecei a pensar, isso não é nada se tratarmos do que estamos falando. Nada. Imagine se eu olhar para você agora e disser, bem, a forma como você vive nas próximas 24 horas, do próximo dia, 24 horas, determinará como você viverá pelos próximos 1000 anos. Ok? As pessoas com quem você convive, o trabalho que você faz, as tarefas que tem, a casa que você tem, a comunidade em que você está, tudo isso determinará os próximos 1000 anos. Ainda assim, isso não é nada comparado ao que falamos, porque um dia, dividido por 365 mil dias, que são 1000 anos, é um número finito. É um número finito. Veja, pense nisso.
Estamos falando aqui de voltar antes dos Estados Unidos serem um país, antes de Cristóvão Colombo descobrir a América, antes das cruzadas. Isso tudo, como você vive em 24 horas determina como vive, como você viverá pelos próximos 1000 anos. E ainda assim isso não é nada. Suponha que eu diga a você, a forma como você viver nas próximas 24 horas determinará como você vai viver em 1 milhão de anos. Não podemos nem falar de 1 milhão de anos, porque a raça humana só tem 6.000 anos. Não conseguimos nem falar disso, mas ainda assim não se compara com o que estamos falando, porque um dia dividido por 365.000 dias ainda é um número finito. Eu estou falando do infinito. A forma como você vai passar o infinito é determinada por como você vive. Agora, a Bíblia é muito clara. As recompensas que serão dadas no trono do julgamento, todas se relacionam com o céu. Tudo que você fez é separado e guardado para este dia. Tudo estará ligado a reinar com Cristo para todo sempre. Isso é algo muito grande. E tudo é determinado pelo que você faz nessa vida zero. Certo. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 9. É por isso que Paulo escreve para nós crentes, e agora você sabe por que ele escreve com tanta paixão. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Paulo diz, lembrem-se que numa corrida todos correm, mas apenas uma pessoa recebe o prêmio. Vocês também devem correr de tal forma que vencerão. Todos os atletas praticam estrito autocontrole. Eles fazem isso para ganhar um prêmio que se esvai, mas nós fazemos por um prêmio eterno. Então corro direto para o alvo com um propósito a cada passo. Eu não sou como um boxeador que erra os socos, disciplino meu corpo como um atleta treinando-o para fazer o que deve. De outra forma, eu temo que depois de pregar para os outros, eu mesmo seja desqualificado. Paulo disse, eu corro com um propósito a cada passo para o quê? Para ganhar o prêmio. Deus quer que você viva para vencer. Deus quer que você viva para receber recompensas eternas. Isto é algo que Ele deseja de você. E Ele quer te recompensar com isso. Ele deseja te recompensar com isso. Se formos para 1 Coríntios capítulo 3, eu quero que você vá lá, porque eu quero que você veja, eu falei antes sobre recompensas, eu quero que você tenha apenas um vislumbre aqui, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, aqui vamos começar. Diga amém se você achou. 1 Coríntios capítulo 3, veja o verso 9. Diz, pois nós somos trabalhadores de Deus, vocês são campo de Deus, são edifício de Deus. Lembra que eu falei que nossas vidas, na Bíblia, sempre são comparadas com construções? Pela sabedoria uma casa é construída, falando não sobre casas literais, mas sobre vidas. Vocês são edifício de Deus. Verso 10, de acordo com a graça de Deus que me foi dada, como um sábio construtor. Em outras palavras, ele diz, ei, eu sou um apóstolo, um construtor. Mas vocês sabem que todos aqui são construtores. Porque fomos todos chamados para influenciar vidas de pessoas. Digam isso comigo, olhem para mim. Diga, eu fui chamado para influenciar vidas de pessoas. Deus te dá graça para fazer isso. Você não precisa estar no ministério quíntuplo para influenciar vidas. E você vai descobrir isso, sabe? Muitas pessoas têm essa mentalidade de que apenas pregadores que pregam para milhares, milhões estarão na linha de frente, e isso não é verdade. Eu vou mostrar isso para vocês em breve, sabe? Vocês vão ficar tão empolgados que vão ficar gritando. É sério, vocês vão ficar muito empolgados. Então veja o que ele diz, pois somos trabalhadores de Deus, vocês são campo de Deus, edifício de Deus. Verso 10, então de acordo com a graça que me foi dada como sábio construtor, eu pus o alicerce, e outro constrói sobre ele, mas que cada um cuide de como constrói. Pois nenhum outro alicerce pode ser lançado além do que já foi lançado, que é Cristo Jesus. Então se alguém constrói, como você constrói com sabedoria uma casa construída? Se alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um vai se tornar clara para o dia. Repita, o dia. O dia é o último dia, o dia do julgamento, será declarada porque será revelada por fogo. O que é o fogo? O fogo é a glória de Deus. E o fogo provará a obra de cada um de que tipo é. Se a obra que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de alguém é queimada, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo, ainda que pelo fogo. Então isso nos diz que nós determinamos como isso age não só na vida dos outros, mas na nossa, certo?
Cada momento, em cada dia, temos escolha, duas escolhas principais. Ou vamos gravitar para a carne, madeira, feno e palha, ou vamos gravitar para o espírito, o eterno, que é ouro, prata e pedras preciosas, entendem? Então, como o que construímos determina o que vai acontecer no fogo da sua presença quando a prova vier? Não só as nossas obras serão examinadas, mas... Diga, nossas obras serão examinadas. Certo? E eu quero mostrar isso a vocês para que vocês tenham certeza que as obras serão examinadas. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Jesus diz isso: eis que estou vindo rapidamente, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um de acordo com a sua obra. Repita, a sua obra. Também nossas palavras, cada palavra será julgada. Vá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, por favor. Diga amém se você achou. Mateus capítulo 12, eu quero ver o verso 36. Jesus diz: mas eu digo a vocês que toda palavra inútil, veja, inútil vem da palavra grega argos, que significa inefetiva, sem valor ou infrutífera. Vocês então agora sabem por que Paulo diz: não haja obscenidade e conversas tolas entre vocês, mas em vez disso ações de graças. Você diz amém para isso? Jesus diz aqui, veja isso: mas eu digo a vocês que para cada palavra inútil, inefetiva, sem valor e infrutífera que o homem falar, eles haverão de dar conta disso no dia do juízo. Cada simples palavra inútil, ou seja, se para cada palavra inútil você vai dar conta, examine o que você fala. Veja, e é aí que as pessoas caem. Você não será julgado só por palavras e obras, mas pensamentos, e seus motivos serão examinados também. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 4. Eu sei, é quase, por favor. Eu disse, esse livro me afetou mais do que qualquer coisa que eu escrevi. Quer saber a verdade? Eu apenas estava lançando o alicerce para o que eu vou falar daqui por diante. Essas próximas horas vocês vão ver coisas que vão chocar seus cérebros. Está tudo na Bíblia. Nossos motivos serão julgados. Vamos em 1 Coríntios, achou? Paulo diz: mas quanto a mim, é uma questão muito pequena, uma coisa muito pequena, ou seja, totalmente insignificante, que eu seja julgado por vocês, ou por qualquer corte humana. De fato, eu mesmo não me julgo. Não é interessante? Você já bateu nas próprias costas e disse: rapaz, você fez um ótimo trabalho. Não julgue a si mesmo. Veja isso. Pois eu não conheço nada contra mim mesmo. Certo, então eu não sei de nada contra mim mesmo, mas ainda assim eu não sou justificado por isso, pois quem me julga é o Senhor. Vêem isso? Paulo diz: o meu julgamento para mim mesmo não faz nada. Ele diz: porque aquele que me julga é o Senhor, e ele julga retamente. Verso 5: portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que vai tanto trazer luz às coisas escondidas das trevas, quanto revelar os desígnios ou motivos dos corações. Deus diz: eu vou julgar os motivos dos corações. O que a palavra de Deus faz? Ela julga os pensamentos, as intenções, os motivos do coração. Eu posso mostrar algo a vocês? No último verão, eu estava pregando para 4.000 pessoas. Era uma conferência estadual. E eu cheguei ao final da mensagem e eu disse: curvem as cabeças. E então, de repente, cerca de 150 pessoas se levantaram e caminharam para a porta. E eu fiquei meio chocado por um momento. E eu olhei e fiquei pensando: eu não estou vendo isso. E aí eu fiz: ei! Assim mesmo, ei! Vocês! E eles foram andando e eu: ei, vocês que estão andando, o que estão fazendo? Eu os repreendi totalmente, em amor. Tô brincando. Eu repreendi mesmo. Ok? Uma semana depois recebi uma carta do ministério. E estavam muito tristes pela forma como eu os repreendi. Disseram, sabe, provavelmente alguns iam ao banheiro. Alguns... Como é? Sério? Sério? Disseram alguns iam dirigir muito porque vieram de fora. O que? Eu fiquei sem acreditar que era um ministério escrevendo aquilo. Ok.
Normalmente eu não respondo cartas assim. Ok? Eu simplesmente... Sabe, eu tenho versículos, eu não respondo isso. Mas... naquele dia foi como se o Senhor me dissesse: não, você vai responder. E o Senhor me mostrou algo. Ele me mostrou duas situações muito similares na natureza e que serão julgadas totalmente diferentes por Deus. A primeira foi Jacó e os seus filhos. Eles vieram e acamparam perto de um lugar chamado Siquém. O rei de Siquém era um homem chamado Amor e o seu filho era o príncipe ou o rei. Seu filho era o rei, ele era o fundador, mas seu filho era o rei e o nome do filho era Siquém. E Siquém se apaixonou por Diná, que era filha de Jacó. Na verdade, ele não se apaixonou, ele começou a cobiçá-la, entendem o que eu digo? Então ele a estuprou. E assim que ele estuprou, ele disse: rapaz, eu fiz uma coisa errada. Então seu pai Amor e os sábios daquele lugar vai até Jacó e Jacó reúne os filhos e... Amor diz: meu filho se apaixonou por sua filha. O que podemos dar a vocês? O que podemos fazer para que meu filho case com sua filha e as nossas filhas? Sabe, por aí vai. Então Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, e você tem que entender, quando você tem 4 esposas, 12 homens e as outras mulheres, você terá um monte de meio-irmãos e irmãs. E Simeão e Levi dizem: ok, então vamos fazer assim, vocês circuncidam os homens da cidade e então aceitaremos. E então Amor e Siquém ficaram muito felizes. Certo, vamos fazer isso. Então se circuncidaram, ok? E Simeão e Levi esperaram pelo 3º dia, quando a dor era maior. Entenda, são muitos nervos. Lembra quando Josué guiou os homens à terra prometida? Ele os circuncidou e se prostraram por 3 dias. Eles não estavam esperando por Deus, estavam com dor, entende? Há muitos nervos lá, vocês entenderam? Então esperaram o 3º dia, quando a dor era maior. E Simeão e Levi foram à cidade e mataram todos os homens. Ok? Esses gentios. Então, você vai 15 capítulos adiante, Gênesis 49, e você encontra Jacó no fim da vida, e pelo Espírito de Deus ele está liberando as bênçãos para os filhos. Rúben, o primogênito, é deixado de lado, porque dormiu com a concubina do pai. Simeão e Levi, os 2 próximos, também ficam de fora. E sabe, vai olhar a bênção deles, não há nada muito bom ali, de fato eles são chamados de instrumentos de violência. Porque mataram aqueles homens. Ele disse que o meu conselho não chega às suas tendas, porque são instrumentos de violência. Sabe, nada de bom foi dito a Simeão e Levi, por causa do que fizeram aos homens. Então a bênção vai para Judá, o 4º irmão. Então vamos passar vários anos adiante. Israel está no deserto. Certo, muitos anos depois, Moisés os leva ao deserto. E então ocorre um incidente ali. E o que aconteceu é que as mulheres moabitas e midianitas foram ao acampamento e levaram seus ídolos. E os homens fizeram sexo com elas. E uma praga é permitida pelo Senhor e mata 2.400 homens. E eis que um dos homens israelitas pega sua amante midianita, apresenta a Moisés e diz: ei, essa aqui é meu chuchu. Ele volta para sua tenda e começa a fazer sexo com ela. Bem, Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, neto de Arão, Finéias, pega uma lança, corre para a tenda e atravessa a lança pelo homem hebreu e a mulher midianita e mata os 2. E sabe o que Deus faz? Ele exalta Finéias. Eu vou ler para você não duvidar, eu vou ler aqui. Veja o que Deus diz. Números 25. Quando Finéias faz isso, a praga do Senhor para. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deus diz: ele recebeu uma aliança perpétua pelo que ele fez. Então aqui está um homem, Finéias, que mata um irmão hebreu, e Deus o exalta para sempre. Entendem? E aqui há 2 outros garotos que matam estranhos porque estupraram sua irmã. E Deus diz: eu não vou nem entrar nas suas tendas porque eles são instrumentos de violência.
Eles condenados, ele abençoado. Ambos fizeram a mesma coisa, mas eles com estranhos e ele com o irmão. Por quê? É tudo pelo motivo. Simeão e Levi fizeram por vingança. Estupraram nossa irmã, não vamos deixar barato. Era o motivo deles. Finéias, por outro lado, era zeloso com Deus e zeloso pelo povo. Então eu escrevi para esse ministério e disse: será que eu fiquei com raiva porque aqueles 150 estavam deixando minha pregação? Ou eu fiquei com raiva daquelas 150 pessoas porque estavam comprometendo a presença de Deus para as outras 3.850 pessoas que ficaram? Eu disse: Deus me julgará. Eu disse: vocês não têm nada com isso. A Deus. Deus julgará os motivos do nosso coração. Julgará as intenções. Por isso a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Apenas a palavra pode julgar os motivos. Nem você conhece seus motivos, só a palavra. Por isso é tão importante fazer o que Jesus disse: ver, pois, como ouvimos. Lucas 8. Ainda estão aqui comigo? Verso 17. Jesus disse: pois nada é secreto que não será revelado, nem nada é escondido que não venha a ser conhecido e venha à luz, a luz da sua glória. Então cada motivo será revelado no trono do julgamento. Motivo, 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 motivo. Ele diz: portanto, tomem cuidado em como ouvem. Repita: tomar cuidado em como eu ouço. Pois a todo aquele que tem, mais será dado, e a todo aquele que não tem, até o que parece que ele tem, lhe será tirado. É aquilo a que damos ouvidos, amigos, que mergulha em nossos corações e molda nossos pensamentos e propósitos. Por isso Jesus disse: vede, pois, como ouvis. É por isso que eu digo a meus filhos: não ouçam música secular. Lúcifer era um mestre de música. Entenda, isso foi dado por Deus. Eu não estou dizendo que ele simplesmente se fez. Foi dado. Ele entendia a música, o poder disso. Jesus disse: tome cuidado com o que você ouve. É por isso que você não precisa dar ouvido a todo o filme. Você diz: ah, mas o roteiro é bom, mas se tem lixo, você não precisa ouvir. Você entende? Isso te afeta. Isso acaba moldando os motivos do seu coração. Mas a palavra de Deus discernirá os pensamentos e intenções do coração. Quando você põe a palavra de Deus dentro de você, você toma as decisões corretas em tempo oportuno. Você fará escolhas sábias. Então a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Se não estamos pondo, sabe, eu amo vocês. Vocês vêm para cá num sábado. Você vem no sábado de manhã e diz: eu vou ficar o dia inteiro, pois quero ouvir a palavra. Sabe? E por quê? Porque você quer a palavra dentro de você. Porque é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Uma pessoa que não dá atenção devida à palavra de Deus é uma pessoa que tenta andar pela estrada à noite sem luz. Você pode até ficar na estrada por um tempo, mas no fim acaba se desviando. É por isso que a Bíblia diz que devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Eu não sei vocês, mas quando eu era garoto eu costumava pescar com um barquinho. Eu ficava esperando o peixe. 30 minutos depois eu olhava e nem reconhecia o lugar. Sério, acontece. E eu... Uau, porque você desliza sem perceber. Sabe quantas pessoas morreram? Depois fizeram as cataratas do Niágara, ficou famoso, mas sabe quantos morreram naquele rio? Há livros contando isso. Pessoas iam pescar, não prestavam atenção, iam em direção à cachoeira e desapareciam. Se desviavam. Não se desvie sem perceber, ou seja, se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais se desvie. Por isso Jesus disse: vê depois como ouvis. Porque há mensagens sendo adicionadas ao que você ouve e vão ao seu coração, e no seu coração podem afetar seus motivos. Os motivos do mundo são quais? Querer, querer, querer. Querer ser importante. Egoísta. Mas o motivo de Jesus é se doar. Então a palavra de Deus guia seus motivos e seu pensamento para ser uma pessoa que pensa no reino, uma pessoa que se doa, uma pessoa que pensa: eu quero a glória de Deus em minha vida. Muito importante. Então,
Uma vez que seguimos na nossa construção, entende construção como construímos a vida? Porque sabe, sempre temos escolha se vamos construir no temporal ou se vamos construir no eterno. Se usaremos madeira fenopalha ou se usaremos ouro, prata e pedras preciosas que sobreviverão ao fogo. Sabe o que o fogo faz com o ouro? Ele o purifica, o torna melhor. E o que ele faz com a madeira? Ele a devora. O tempo todo você constrói sua vida com madeira fenopalha ou constrói com ouro, prata e pedras preciosas. Vocês estão entendendo? Se nos perdermos, duas coisas podem acontecer. A primeira, que é a melhor delas, é ouvirmos a palavra de Deus porque ela discerne os pensamentos e intenções do coração, certo? Ela convence nossa consciência, certo? E então mantemos a consciência limpa para podermos ouvir. A segunda opção que pode acontecer, que não é a mais desejável, é termos nossos motivos expostos no tribunal de Cristo. Isso não é desejável. Ou damos ouvido à palavra de Deus e temos as atitudes e motivos ajustados aqui para continuarmos construindo certo, ou os teremos expostos no tribunal. Há muitas pessoas carregando bagagem. E quando você carrega uma bagagem do passado e suas decepções e tudo isso, isso te faz construir errado, porque o motivo fica errado. E você começa a construir coisas, e pode ter a aparência de evangelho, de ministério, de coisa boa, e de repente, o que você não percebe é que o motivo da sua construção está errado e será exposto no dia do julgamento. Por isso você tem que ter a palavra em você, para guardar a sua consciência. Foi o que Paulo disse a Timóteo na segunda carta. Ele disse: eu agradeço a Deus a quem sirvo com consciência pura. Eu nunca vou esquecer de estar sentado numa mesa de jantar com aquele homem. Eu era jovem no ministério, tinha acabado de escrever o livro A Isca de Satanás, ok? E eu estava sentado numa mesa de jantar com aquele homem que tinha um ministério mais antigo do que o tempo de salvo que eu tinha. Um ministro internacional, e ele olhou para mim e disse: John, o que eu faço para evitar de cair? Como outros estão caindo? Eu quase engasguei com frango. Eu disse: por que você está me perguntando isso? Quando você começou o ministério eu nem era salvo. Ele ficou me olhando, eu pensei, eu tenho que parar de ser estúpido, o homem me fez uma pergunta, eu tenho que responder, mas Deus, o que é que eu vou dizer a ele? E de repente o Espírito Santo me trouxe. Paulo disse: eu sirvo ao Senhor com a consciência pura. Eu olhei para o homem e eu disse: sempre tenha consciência pura. Eu disse: você pode tomar decisões e aqui saber que é errado, mas tudo aqui diz que é bom. Mas aqui sabe que é errado. Eu disse: não vá contra aqui, porque quando você vai contra aqui é quando o processo do pecado começa. E de repente você está fazendo coisas porque sua consciência está cauterizada, você não mais ouve e então será exposto no tribunal de Cristo. Eu vou ler algo aqui. O julgamento das nossas vidas, eu estou lendo o livro, não deixará nada oculto. Tudo se tornará visível e claro. Por isso Paulo se refere ao tribunal de Cristo como o solene temor do Senhor. Será uma investigação profunda dos nossos motivos, intenções, pensamentos, palavras, etc. Na verdade, no apêndice do livro eu deixei muitas passagens, de 24 ou 16 áreas, eu não lembro bem, de áreas que seremos julgados no tribunal de Cristo. Sabe, sobre ofertas, bênçãos que devemos dar e tudo mais, tudo lá. Em outras palavras, vocês são a casa de Deus. Tomem cuidado especial ao escolherem o material. No final haverá uma inspeção. Se você utilizar material barato de qualidade inferior, será descoberto. A inspeção será profunda e rigorosa. Você não se livra de nenhum detalhe. Se a obra passar pela inspeção, ótimo. Se não, a sua parte da construção será derrubada e reiniciada. Você não será derrubado, vai sobreviver, mas por pouco. Isso é da Bíblia a mensagem 1 Coríntios 3. Eu não sei vocês, mas eu não quero escapar por pouco. E vocês? Sabe o que pessoas sábias fazem no mundo? Se preparam para a aposentadoria, não é verdade? Pense, elas vão para a escola e começam a trabalhar e ganham dinheiro, e se forem espertas, juntam dinheiro e investem. Certo, investem em aluguel, alguma coisa assim. E então, o que acontece? Começam a investir na aposentadoria. E tudo o que elas fazem é trabalhar por 40 anos investindo numa aposentadoria que talvez dure 15, 10, 15, 20 anos. Se você pegar essas pessoas sábias, que trabalham 40 anos para preparar uma boa condição durante 20 anos, e se falarmos do que eu estou falando, do que a Bíblia fala, eu vejo essas pessoas sábias que se preparam para a aposentadoria, sabe? E nenhuma delas está se preparando para a eternidade. Porque Paulo disse: eu corro com um propósito em cada passo. Eu estou me preparando para a minha aposentadoria, ele disse. Paulo disse: eu estou construindo algo para a eternidade. Eu estou trabalhando para a aposentadoria, baby. É uma aposentadoria eterna, vocês entendem?
Sabe, aconselhamos pessoas para investir na aposentadoria e eu considero isso lícito, isso é bom, sabe, eu acho. Mas se elas usarem a energia que gastam se preparando para a aposentadoria, aqui se preparando para a eternidade, que diferença. Eu disse, que diferença. 2 Pedro capítulo 1, e é aqui que concluímos. Pedro declara aqui, no verso 10, então, irmãos, sejam ainda mais diligentes, diga diligente, para consolidar o chamado e a eleição de vocês. É a mesma coisa que Paulo disse, correr com propósito a cada passo. Sejam diligentes para fazer o quê? Consolidar o chamado e a eleição. Falaremos disso na próxima hora. Pois se fizerem essas coisas, jamais tropeçarão. Pois será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler agora da NVI. Vocês receberão ricas boas-vindas no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Que boas-vindas. Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei como governador de muitas coisas. Entre na alegria do Senhor. Essas são ricas boas-vindas. Você diz amém para isso? Ano passado eu tive uma visão, e aqui concluo. Eu tive uma visão. E eu vi os exércitos do céu marchando. E lá estava Jesus alto, exaltado. E aquilo me lembrou os soldados romanos voltando de nações. César numa plataforma elevada. E os soldados marchavam pelas ruas de Roma. E todos os cidadãos ao lado, festejando e celebrando. E os soldados traziam os espólios para César. E eis o que eu vi os exércitos do céu trazendo os espólios para Jesus. E eu vi as pessoas na calçada celebrando. E o Espírito Santo disse, o que você quer ser? Você quer ser um dos soldados me trazendo espólios ou um dos cidadãos apenas celebrando? Eu disse, eu quero ser um dos soldados, levando para você os espólios da sua vitória. E eu vou concluir com isso. 2 Pedro, na Bíblia a Mensagem, eu amo a Bíblia a Mensagem, ela diz: todas as coisas que conduzem a uma vida que agrada a Deus nos foram milagrosamente dadas pelo conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos convidou à presença de Deus. Então não percam nem um minuto em construir sobre aquilo que lhes foi dado, complementando a base da sua fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina alerta, paciência apaixonada, assombro reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão alimentando e se encaixando uma nas outras. Tendo essas qualidades ativas crescendo em suas vidas, nenhuma grama crescerá sob seus pés e nenhum dia passará sem recompensa. Recompensa, enquanto você amadurece em sua experiência com o seu Mestre Jesus. Então, amigos, confirmem o convite feito por Deus, não deixem para depois, façam agora. Façam isso e terão suas vidas em base firme, ruas pavimentadas e o caminho amplamente aberto para o reino do Mestre e Salvador Jesus Cristo, porque o que está em jogo é tão sério, embora vocês estejam conscientes de toda a verdade e a pratiquem interiormente e exteriormente, não deixarei nem por um minuto de chamar a atenção de vocês para isso. Este é o cargo para o qual fui designado, mantê-los alertas com lembretes frequentes. Uau, eu amo isso! Você não? Amém? Você está pronto? Pronto para passar para a próxima hora? Vejo vocês amanhã. Deus abençoe. Amém. Coming up in hour 8, John talks about the structure of the kingdom and points out that Jesus is the chief cornerstone, but also the subcontractor. We are building his house as co-laborers with Christ. We are also the stones he uses. You will also learn that we'll be judged not according to what we do, but according to what we're called to do in the teaching, God's Custom House, Part 1.